Então, vamos aprender esse modelinho maravilhoso. Olha que lindo! Eu usei o cordão encerado da Danitex na cor rosa médio. E também usei pérolas com 8 milímetros, que são essas maiores, e de 6 milímetros ou 4. Só precisa ter um buraquinho um pouquinho maior, que dela dá certinho. Ou vocês podem finalizar com a mesma pérola ou até sem, mas eu mostro para vocês lá no final, tá bom, gente? Então, vamos lá aprender mais esse modelinho lindo. Tô usando aqui um chinelo 35, 36, o único que sobrou aqui. E vamos iniciar com um cordão com 1,70 m dividido ao meio. Um cordão com 1,70 m dividido ao meio. Vamos colocar assim, ó, de fora para dentro, puxando as duas pontinhas aqui no meio. Puxamos, só isso. Agora, seguramos aqui para ele para não ficar uma ponta maior, outra menor, então a gente segura aqui no meio. E vamos fazer um nó de laçada aqui, ó. Ele tá vindo lá de baixo, vai vir por cima, por trás e vai entrar aqui nessa voltinha. Ajusta. Agora, vem por baixo, por cima e entra aqui nessa voltinha. Ajusta lá e puxa. Agora, já pode soltar. Vamos fazer igual aqui pro outro lado. Ele tá vindo lá de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Vai ajustando para ficar bem certinho o cordão. Agora, ele vem por baixo, por cima e entra aqui nessa voltinha. Agora, é só ajustar para não ficar os cordões soltos. E já iniciamos aqui. Já ajustei, agora temos aqui 2 cordões com 1 metro. 2 cordões com 1 metro. Um para cada lado. Vamos fazer assim, ó, dobrar no meio. Pegamos aqui a ponta e fazemos um nó de laçada. Vem por cima, por baixo e puxa as duas pontinhas aqui, ó, pra baixo. E ajustamos. Agora, pegamos uma ponta de cada lado e vamos fazer uma voltinha extra para cada lado. Então, é por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Uma voltinha extra aqui. E uma voltinha extra do outro lado também. Por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Aqui é só ajustar para ficar bem firme. Colocar próximo ao outro. E fazer a mesma coisa pro outro lado. Pegamos o cordão, dividimos ao meio. Agora, vem aqui, por cima, por baixo, e passa as duas pontinhas aqui nessa voltinha. Agora, pegamos uma voltinha extra para cada lado. Aqui é a voltinha extra. Vem por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha.
Agora é só ajustar, colocar um bem pertinho do outro para acrescentar o restante. Já ajustei aqui, agora vamos colocar mais um cordão para cada lado, que são 2 cordões com 2,30 m, um para cada lado. 2 cordões com 2,30 m. Só que esse a gente não divide no meio. Uma ponta vai ficar com 60 centímetros e a outra ponta com 1,70. A ponta que ficar aqui, ó, pro lado de dentro da trama, pro lado de dentro, vai ficar com 60 centímetros. Essa ponta que vai aqui pro lado de fora é com 1,70. Então, vamos colocar aqui. Cima, por baixo, puxa aqui, ó. Então, essa ponta que ficou aqui pro lado esquerdo é com 60 centímetros. Essa ponta que ficou aqui, ó, pro lado direito, que é o lado de fora, ficou com 1,70. Essa também fazemos uma voltinha extra. Pega a pontinha, vai por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Pega essa ponta, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Então, todos os cordões que a gente acrescentar, vai ter uma voltinha extra para cada lado. Agora, é só puxar lá, ajustar bem, que ele tá meio solto, vou ajustar aqui. Já ajustei, agora vamos colocar o outro. Mesma coisa, a ponta que ficar do lado de dentro é 60 centímetros e a ponta que ficar do lado de fora é 1,70. Então, colocamos aqui por cima, por baixo e puxa as pontinhas aqui, nessa voltinha. Agora, fazemos uma voltinha extra para cada lado. Lembrando que essa ponta que fica do lado de dentro é com 60 centímetros. A de fora é com 1,70. Vou ajustar aqui também, que ele ficou bem solto. Já ajustei aqui também. Agora, vamos precisar de mais 2 cordões com 2,50. Tá aqui já, só que agora a gente vai fazer ao contrário. Essa parte que fica do lado de dentro vai ficar com 2 metros. Essa parte que fica pra fora vai ficar com 50 centímetros. Aí, é só colocar também do mesmo jeito. Ajusta, faz uma voltinha extra para cada lado. Então, essa ponta que ficou do lado de fora ficou com 50 centímetros. Esse de dentro ficou com 2 metros. Mesma coisa aqui. Com 50 centímetros vai ficar para fora e de 2 metros vai ficar para dentro. Fazemos a mesma coisa. Agora, uma dica para vocês em numeração. Esse último cordão, se vocês estiverem fazendo um número maior, deixe esse lado de dentro com 30 centímetros a mais. Então, vocês vão cortar um cordão com 2,80, se for numeração acima de 35 e 36. Aí, vocês cortam o cordão com 2,80, mantém 50 centímetros no meio e esse que fica para dentro com 2,30. Então, repetindo, se vocês estiverem fazendo numeração maior que 35, 36, esse último cordão vocês cortam com 2,80. Mantém os 50 centímetros aqui pro lado de fora e aumenta 30 centímetros para esse lado de dentro. Então, para dentro vai ficar com 2,30. Só para numeração maior,
tá, gente? E é só esse último cordão que vai precisar aumentar. Os outros não vai precisar. Porque esse último cordão aqui, esse que é maior, a gente vai fazer a parte lateral. Essa parte aqui, ó, a gente vai usar esse cordão. Então, se for numeração maior, vai precisar aí aumentar uns 30 centímetros. Tô fazendo na numeração 35 e 36, porque eu não tenho mais chinelo aqui disponível. Então, é isso. Já colocamos todos os cordões. Agora, vamos começar a fazer o meio. Vamos fazer no festonê. Então, vamos iniciar pelo festonê. Esse pé esquerdo, começamos da esquerda para a direita, agora esse pé direito, vamos começar da direita para a esquerda. Então, aqui separamos esse primeiro cordão aqui que foi iniciado com ele. Essas duas pontas a gente vai fazer o festonê. E já separa também o próximo cordão. Esses dois próximos aqui que a gente vai usar. E esses dois próximos aqui também, esse que pode deixar de lado, para não confundir. Então, separamos inicialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cordões. Pegamos esse do meio, esses dois do meio, e vamos cruzar um por cima do outro. Lembrando que o nosso festonê vai vir da direita para a esquerda. Então, esse é o nosso guia. Esse que ficou embaixo, ele vem por baixo, passa por cima do cordão guia, por trás e entra aqui nessa voltinha. Mais uma vez, vem de baixo, passa por cima do cordão guia, por trás e entra aqui nessa voltinha. Agora, pegamos o cordão seguinte, fazemos a mesma coisa, vem de baixo, passa por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Mais uma vez. Lembrando, festonê é sempre duas voltinhas com o mesmo cordão. Vem de baixo, passa por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Ajusta. Mais uma vez. E ajusta também. Agora, pegamos esse primeiro cordão aqui que fizemos o festonê e vamos fazer o festonê com esses dois próximos cordões. Aí, ele vai sair de guia. Esse aqui vai ser nosso guia. Então, vem de baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. Mais uma vez, baixo, por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Pegamos o próximo, fazemos a mesma coisa. Mais uma vez, para fechar o festonê. Que já foi. Agora, vamos colocar a pérola. Passei aqui um pouquinho de cola e vou colocar a pérola. A pérola é nesse segundo cordão, tem dois cordões que vem aqui, ó. No segundo, a gente coloca a pérola. O primeiro, ele vai passar por baixo desses dois cordões. Passou por baixo, já fechamos aqui o festonê, que é o nosso primeiro diamante. O da pérola vai passar por cima desses dois cordões. Aí, continuamos com o cordão guia lá. E o primeiro cordão, a gente já faz um festonê aqui nessa lateral também. Agora, fazemos o festonê com a pérola. Lembrando, festonê sempre duas voltinhas no cordão guia. Agora, fechamos aqui também esse cordão que ficou. Agora, para fechar o diamante, nós iniciamos esse como guia, foi o primeiro lá. Agora, a gente finaliza ele como festonê. Cruza aqui, ele vem por baixo e fazemos um festonê com ele.
E assim temos o primeiro diamante. Agora, vamos fazer o segundo diamante aqui nesse cordão, nesse primeiro cordão aqui, ó. Nesse primeiro cordão, vamos fazer mais um diamante. Vamos deixar esses aqui do lado. Esse próximo cordão, vamos usar ele para fazer o festonê. Agora, esse aqui é o nosso guia. Ele vem de baixo, esse que tá lá na tira do chinelo. Passa por baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. E ajustamos aqui. Fazemos a mesma coisa, porque é 2 voltinhas com o mesmo cordão. Pegamos o próximo e fazemos também um festonê. Vem de baixo, passa por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Mais uma vez. Então, colocamos mais 2 cordões aqui, nessa lateral. Esses 2 vai ser usado só depois. Aqui já fazemos o outro lado também. Mesma coisa, pegamos o primeiro cordão aqui, que saiu do diamante, e incluímos mais 2 cordões aqui pro meio, fazendo um novo diamante. Então, aqui, vem de baixo, passa por cima do guia, por trás e entra na voltinha. Mais uma vez, vem de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Pegamos o próximo e fazemos também mais um festonê aqui. Lembrando, não deixem o festonê de vocês muito junto à tira. Por quê? Porque senão ele vai fechando aqui. A gente quer manter esse formato da tira, tá? Então, vocês não puxem muito o cordão de vocês para não ficar fechado, tá, gente? E aqui, vamos fazer um novo diamante. Para fazer esse diamante, a gente passou 2 cordões aqui agora, né? São esses 2 aqui. Esse primeiro vai passar por baixo desse cordão desse segundo e vamos fazer um festonê jogando para fora. Então, vamos fazer um novo festonê aqui, direcionando esse cordão para fora. Esse cordão aqui, ó, que tá saindo lá do primeiro diamante, vai passar por baixo desse segundo e vai fazer um novo festonê aqui. Continua com o mesmo cordão guia. Esse cordão que ficou, vamos colocar uma pérola nele. Colocamos a pérola e fechamos aqui, ó, nesse cordão guia que sai do primeiro diamante. Fazemos um novo festonê. E fechamos com esse guia aqui, ó, veio da lateral, fechamos aqui no festonê também. Mantendo o guia na mão. O guia que veio lá do primeiro diamante, mantém aqui. Agora, vamos fechar o segundo diamante aqui dessa lateral. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Pegamos o primeiro cordão, que foi feito festonê, passa por baixo desse segundo e fazemos um festonê direcionando ele para fora. Vem aqui, fazemos um novo festonê, direcionando o cordão para fora. Esse cordão que tá saindo lá do primeiro diamante, passamos por baixo desse daqui e fazemos por baixo, né? Fazemos um novo festonê aqui na lateral. Esse cordão que ficou, colocamos uma pérola nele. Colocamos uma pérola
Pegamos esse cordão que veio de guia, lá do primeiro diamante, e continua como guia, e fechamos aqui no festonê. Então, tá com a pérola, vem por baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Ajusta. Mais uma vez, vem de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Faz isso aqui, ó. E aqui, fechamos o diamante com mais um festonê, usando esse cordão guia. Ele vem de baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. Mais uma vez. E aqui fechamos o outro diamante. Agora, aqui no meio, já vamos fechar mais uma vez também, tá? Então, como que a gente faz? Fazemos a mesma coisa que fizemos esse primeiro. Esse cordão aqui, o primeiro, vai vir por baixo desses dois. E vamos fechar aqui na lateral, usando o mesmo cordão guia. Vamos fazer um festonê. Esse que ficou vai vir por cima desses dois. E aqui já fazemos mais um festonê também. Por que que eu sempre faço de um lado e pro outro festonê? Para não fechar demais um lado só e ele não ficar no mesmo tamanho. E se a gente fecha só de um lado, pode puxar demais. Então, eu sempre puxo um lado, depois o outro, um lado, depois o outro. Agora, esse cordão aqui que ficou, vamos colocar mais uma pérola. Colocamos a pérola, já fazemos mais um festonê aqui. Fechamos aqui. Também vamos fechar aqui com o último cordão. Sempre no festonê. Nós iniciamos esse cordão como guia, agora finalizamos ele com o festonê. Fechamos aqui também. Olha só que lindo. Já tá lindo, né, gente? Olha só. Se quiserem fazer só esse daqui, finalizar aqui na lateral, esses cordões, também é uma ideia, tá? Vocês podem puxar os cordões aqui pra lateral, olha só. Um novo modelinho. Lindo, né, gente? Gostei demais desse modelinho aqui. Tá, agora vamos incluir mais dois cordões aqui, esses dois cordões finais. Então, pegamos esse primeiro cordão do diamante, primeiro aqui, e vai ser nosso guia. Então, vamos incluir mais os dois cordões próximos no festonê. Temos um festonê aqui, lembrando de não apertar muito, para dar esse espaço entre a trama e a tira. Fazemos festonê com o próximo. Fizemos o festonê aqui, já pega esse primeiro cordão e direciona ele para fora, fazendo um novo festonê aqui. Pega esse cordão que tá saindo lá, desse diamante, ele vem por baixo desse e passa aqui, por baixo desse que veio da lateral. E fechamos o festonê aqui também, olha só. Nesse cordão que ficou, vamos colocar mais uma pérola. Já coloquei a pérola, agora a gente pega esse primeiro cordão desse diamante e vai ser nosso guia para fechar aqui esse diamante. Fazemos o festonê com o cordão da pérola.
Esse continua como guia e usamos esse daqui próximo, que foi o nosso primeiro guia. Fechamos também com o festonê aqui. Agora já fazemos também esse outro lado aqui. Pegamos o primeiro cordão, vai ser o nosso guia, e vamos incluir esses dois próximos cordões. Vamos fazer no festonê também. Lembrando de deixar um espacinho aqui entre a tira e a trama. Fizemos aqui esse primeiro cordão que a gente fez o festonê, vai passar por baixo desse segundo e vamos direcionar ele para fora. Esse cordão que tá saindo lá desse diamante, vai vir por baixo, e vamos fazer um novo festonê aqui. Já fechando o nosso diamante, né? Agora, esse que ficou, a gente vai colocar mais uma pérola. Muitas pérolas, né, gente? No total, são 11 pérolas dessa de 8 milímetros. Colocamos aqui a pérola. Agora, vamos fechar aqui no festonê. Pegamos esse cordão aqui, ó, desse diamante, vai ser o nosso guia, para fechar aqui o festonê. Usamos o cordão da pérola, que veio com a pérola, para fazer o festonê. E como esse guia aqui que foi usado o primeiro, também finalizamos aqui no festonê. E assim, incluímos todos os cordões já. Agora, vamos fazer mais diamante. E vamos incluir mais pérolas. Olha só que lindo. Mas, antes de fazer mais diamantes, vamos pegar esse primeiro cordão aqui e vamos fazer 2 nó de laçada aqui nessa lateral da tira. Então, como que a gente faz? O primeiro cordão é aquele maior. Vamos passar por cima da tira, por trás da tira e entra aqui nessa voltinha. Ajusta. Agora, ele vai passar por baixo da tira, segura aqui, passar por baixo da tira. Vai vir por cima e vai entrar aqui nessa voltinha, ó. Por baixo, por trás, vem por cima e entra aqui nessa voltinha. Vamos fazer mais um. Então, repetindo. Por cima, por trás e entra na voltinha. Agora, se segura aqui a pontinha, que ele vai por baixo, passa lá por baixo, e por trás e por cima, e vem aqui nessa voltinha. Ajusta o cordão. E puxa a pontinha. 2 vezes aqui e 2 vezes pro outro lado. Mesma coisa, gente. Por cima, por trás, entra na voltinha. Puxei muito forte. Agora, vem por baixo, por trás, segura aqui, né? Pra fazer a voltinha. E vem aqui, ó, puxa aqui. Fácil, né? Mais uma vez, lembrando de deixar um espacinho
por cima, por trás, por baixo e vem aqui nessa voltinha. Agora, vem por baixo, passa lá do outro lado, vem por cima e entra aqui nessa voltinha. Agora, eu vou ajustar aqui, porque ele ficou meio solto, e já volto com vocês. Já ajustei. Agora, vamos fechar 2 diamantes aqui, ó. Nesses 2 espaços vai vir 2 diamantes. Então, como que a gente faz? Mesma coisa. Esse de baixo, o primeiro aqui, ó. Vai passar por baixo e vai vir aqui, direcionando pra fora. Continua com o mesmo cordão aqui de guia. Esse que tá saindo aqui da lateral desse diamante, vai fechar aqui, ó. Continua esse como guia, ele vai passar por baixo desse cordão aqui que ficou, e vamos fechar aqui o festonê. Esse cordão que ficou, vamos colocar uma pérola. Colocamos a pérola, fechamos aqui, ó, nesse cordão guia lá desse diamante do meio. Ajustar ali a pérola, né? E faz o festonê. Esse cordão que veio de guia, fechamos no festonê. Ai, que bonitinho, gente! Agora, vamos fazer o festonê aqui nessa lateral também. Mesma coisa, gente, continuamos esse cordão como guia. Aqui tem o primeiro, o segundo cordão. A gente passa por baixo e vem direcionando para fora com o festonê. Esse cordão lá do diamante que ficou, passamos por baixo desse e fazemos um novo festonê aqui, direcionando para fora. Esse cordão que ficou, colocamos uma pérola. Colocamos aqui uma pérola. Esse cordão que vem de guia lá desse diamante do meio, continua como guia e fechamos aqui um festonê com esse cordão da pérola. Agora, só vai repetindo, né, gente? Esse cordão que veio de guia, fechamos aqui com o festonê. Olha só. E aqui podemos fechar mais um diamante aqui no meio também. Então, como que a gente faz? Aqui, ó, temos 2 cada lado. O primeiro aqui da direita vai passar por baixo desses 2 à esquerda e vamos fazer um festonê aqui, direcionando para fora. Esse cordão que ficou da direita, passamos por cima dos 2 e já direcionamos para cá. Mas antes de colocar a pérola, pegamos esse primeiro cordão e fazemos um festonê aqui nessa lateral. Agora, colocamos a pérola nesse cordão que ficou aqui, que veio da direita para a esquerda, para fechar no festonê aqui. Mas antes, colocamos a pérola. Muitas pérolas. E assim, fechamos aqui no festonê. Mantém o cordão guia. Agora, esse último aqui que ficou, também fazemos o festonê. E esse cordão que iniciamos com ele como guia, finalizamos ele no festonê. Olha
Olha só, que lindeza. Aqui também vocês já poderiam finalizar a trama. Mas, como a gente tem bastante espaço, vamos colocar mais diamantes aqui. E mais pérolas. Agora, vamos fazer um diamante aqui nessa lateral, usando esses cordões. Agora, deixamos esses dois cordões, deixamos do ladinho, porque vamos usar esse cordão aqui, ó, que tá sendo esse outro diamante. Um, dois. Esse segundo diamante, vamos pegar esse primeiro cordão. Aí, esse que tá saindo lá da tira, vamos fazer um festonê aqui. Lembre de deixar o espaço. Fazemos um festonê aqui. Agora sim, esse que ficou ali, a gente mantém ele por baixo e fazemos um novo festonê aqui também, direcionando ele para dentro. Esse primeiro cordão que usamos para fazer o primeiro festonê, vai passar por baixo desse segundo cordão e vamos direcionar ele para fora. Por isso que esse aqui é a parte do cordão que fica maior, aquele último que a gente adicionou. Então, ele vai vir para finalizar a trama aqui na lateral. Então, aqui já acabamos. Agora, pegamos esse cordão que ficou aqui desse diamante, vai vir por baixo desse e vamos fazer o festonê aqui, ó, na lateral. E esse cordão que ficou, colocamos mais uma pérola. Colocamos aqui a pérola. Fechamos o diamante com esse primeiro cordão aqui, ó. Esse primeiro cordão vai ser o nosso guia. Fechamos aqui, ó. E usamos esse cordão que iniciou como guia, fazemos aqui também mais um festonê. Agora, vamos repetir pro outro lado. A gente tem que dar pausa aqui, porque acabei de criar esse modelinho, então a gente esquece também, tá? Então, aqui, gente, esse cordão aqui, a gente deixa esses dois de lado, né? Dois de lado e pega aqui o terceiro. Esse cordão, ele vai ser o nosso guia. Então, pegamos esse cordão que tá saindo lá da tira e vamos fazer um festonê aqui. Lembrando de deixar espaço. Não podemos fechar as nossas tiras, né? Não podemos fechar aqui. Tem que ser o espaço dela, mantenha o espaço da tira. Agora, pega esse cordão que ficou ali, ó, esse do diamante, ele ficou embaixo, mantém ele embaixo. E vamos fazer um novo festonê aqui. Esse primeiro cordão vai passar por baixo desse segundo e vamos direcionar ele para fora, com um novo festonê. Esse aqui já finalizou o uso dele aqui no meio. Agora, ele vai lá para as tiras. Para as tiras, não, para a tira, né? Agora, esse cordão que ficou ali do diamante vai passar por baixo desse aqui que ficou e vamos direcionar para fora. Olha só. Agora, vamos fechar ele aqui. Mas, antes de fechar, adivinhe, mais uma pérola. Temos aqui mais uma pérola e assim finalizamos aqui também essa lateral com o festonê, usando o cordão da pérola. E fechamos com esse cordão que veio de guia, fechamos o festonê aqui também. Olha só, gente. Agora, vamos fazer mais diamante, só que sem pérola. Então, vamos fechar aqui.
Pegamos esse primeiro cordão ali, vai passar por baixo desse segundo e vamos direcionar ele para fora, com o festonê. Esse cordão que ficou aqui do diamante, continuamos por baixo e vem aqui fazendo um festonê direcionado para fora também. Esse que ficou, fazemos um festonê aqui. Fechando assim o diamante. Agora, não coloca a pérola. E também fechamos aqui, ó, mantendo esse cordão de guia. E assim, fazemos mais um festonê aqui. Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Esse primeiro cordão passa por baixo desse segundo, direcionamos ele para fora. Esse cordão que ficou lá do diamante, passa por baixo e vem aqui para fora também. Sobrou ali, fechamos aqui. Esse que ficou, né? Que seria o da pérola, mas agora a gente não coloca. Então, e mantém o guia que vem lá do meio. Fazemos aqui o festonê. E finalizamos aqui com esse cordão que veio de guia da lateral. No caso aqui, nós iríamos colocar mais uma pérola e fazer o fechamento do diamante, né? Só que aqui a gente não vai colocar pérola também e não vai fazer mais o festonê com esses cordões. O que a gente vai fazer? Só vai puxar ele pra cima aqui e vamos fechar direto o festonê. Então, esse daqui ele veio como guia, ele vai ser usado para fazer o festonê. Já fecha direto aqui, ó. Entenderam, gente? Vou fazer mais uma vez para vocês, tá? Por que que eu vou fazer mais uma vez? Porque tem bastante gente que tá iniciando e às vezes não consegue entender, né? Então, vou fazer mais uma vez. Então, esse diamante aqui seria pra gente colocar a pérola, que é esse do meio, que a gente ia cruzar. Ia fazer o festonê aqui. Só que aqui a gente não faz esse passo a passo. A gente só pega esses cordões e coloca aqui, ó, pra cima. E fecha direto o festonê aqui. Usando esse que veio da esquerda, né? Da direita pra esquerda, fazemos o festonê com ele. Assim. Assim, finalizando. Agora, paramos já de fazer diamante. Aqui só vamos finalizar a nossa peça. Antes da gente finalizar aqui o meio, vamos fazer a lateral. A lateral, a gente só vai fazer só nó de laçada. Nó inicial, né, nó de laçada. Então, esse cordão aqui, o primeiro, lá do diamante, que é o nosso cordão maior, vamos passar ele por cima da tira, por trás, e vem aqui nessa voltinha. Esse meio aqui, ó. Já ajustamos lá em cima. Cuidado para não puxar muito, porque nós não precisamos fechar a tira, né? Tem que manter o tamanho dela. Agora, a gente faz o quê? Passa por baixo dessa tira, por baixo. Passa aqui por cima e entra aqui nessa voltinha. Mesmo passo a passo que a gente fez aqui primeiro. Agora, repete. Por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha.
Agora, ele vai por baixo, passa pro outro lado, vem por cima e entra aqui nessa voltinha. Então, esse passo a passo eu vou fazer aqui até o final, ó, pra ficar mais fácil pra vocês fazerem. Vire a tira de vocês assim, ó. Só ela tá aqui, né? Só virar. Daí fica mais fácil pra vocês fazerem. Então, eu vou continuar fazendo aqui e já vou aproveitar e fazer outra lateral, que é igualzinho esse passo a passo. E já volto com vocês pra finalizar aqui no meio. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Fiz 12 nós, nó de laçada aqui nessa lateral, tá? Então, deu 12 nós aqui, vou fazer mais 12 pra esse lado, pra ficar igual, tá, gente? Então, como que a gente faz? Vira aqui a tira, pra ficar mais fácil. Aí, aqui, vem por cima, pega o primeiro cordão, vem por cima, por trás, e entra aqui nessa voltinha. Agora, vem por baixo, puxa lá pro outro lado, vem por cima e entra aqui nessa voltinha. Depois eu ajusto aqui, tá, gente? Novamente, por cima, por trás, por baixo, né? E vem aqui nessa voltinha. Agora, ao contrário, vem por baixo, passa lá pro outro lado, por cima e entra aqui nessa voltinha. Então, eu vou ajustar aqui os nós, vou ajustar que ficou bem solto, e vou finalizar aqui até o final e volto com vocês. Já finalizei aqui as laterais, então, lembrando, ficou 12 nó de laçada, a partir deste nozinho aqui, foram 12, a cada elo, conta um nozinho, então, ficou 12 para cada lado. Agora, vamos finalizar aqui em cima. Esses dois primeiros cordões, a gente vai passar, pega esse aqui, ó, passa de baixo para cima, bem nesse espaço aqui, ó, tá vendo ali? Nesse espaço desse diamante que a gente não colocou pérola. Então, de baixo para cima, passamos aqui, nesse diamante sem a pérola, ajusta, pode puxar firme. Esse segundo cordão, também passamos de baixo para cima, nesse espaço aqui de baixo, nesse espaço aqui, ó. Ficando esse cordão que tá atravessadinho aqui no meio, que seria o cordão da pérola, fica bem no meio entre os dois. Por que que a gente precisa ele no meio? Porque a gente vai fazer um nó aqui. Passamos os dois pra cima, fazemos aqui, ó, os dois pra cima, um nozinho. Só um nó simples. Vamos fazer a mesma coisa com o outro cordão, do outro lado. Esse primeiro cordão, passamos nesse espaço aqui, desse diamante que não tem pérola, esse primeiro espaço. Puxa, para não ficar solto atrás. Esse segundo cordão, também passamos nesse espaço de baixo, no diamante que não tem pérola, também passamos de baixo para cima. E fazemos aqui um nó simples, só um nozinho. Apertando. Esses cordões que ficaram nesse diamante aqui, que a gente só jogou pra cima, a gente vai fazer, separar dois, fazer um nozinho simples também. Agora, aqui, amarramos aqui esses dois,
Esses dois também, vamos amarrar com um nó simples. E apertamos aqui. Então, aqui, já amarramos todos. Esse daqui vai vir pro tornozelo. Antes da gente fazer pro tornozelo, vamos colocar mais pérola aqui nessas pontas que ficaram. Se acaso vocês não quiserem colocar pérola, depois do nozinho que vocês deram, é só fazer aquele nozinho barril. Vocês pegam o cordão, passa 2 vezes aqui dentro, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, pega o cordão, faz uma voltinha. Nessa voltinha, vai passar 2 vezes a ponta. Aqui, ó, 1 e 2. E aqui vai ajustar lá, bem quase rente ali ao nozinho. Então, se vocês não quiserem colocar a pérola, vocês façam esse nozinho. Aí, é só cortar aqui na pontinha e colocar um pinguinho de cola instantânea, tá, gente? Então, se vocês não quiserem a pérola, é só fazer isso em todos os cordões. Todos esses cordões que estão aqui, ó. Certo? Então, eu vou desmanchar aqui, porque eu vou colocar a pérola. Então, aqui. Passei cola, deixei a pontinha mais fina, porque é uma pérola menor. Então, mas se vocês quiserem, pode colocar a pérola do mesmo tamanho ou a de 6 milímetros. Eu acho que essa daqui é de 4 milímetros, só que ela tem um buraquinho um pouquinho maior, tá? Então, eu vou usar essa pérola aqui. Por que que eu acho? Eu comprei numa armarinho aqui perto de casa e não tinha a numeração. Então, passo aqui, aí com a ajuda do alicate eu puxo. Aí, ajusto aqui, sobrando um espacinho bem pouco, olha só, não até o final. Eu deixo um pouquinho sobrando, vou cortar aqui a pontinha, rente a pérola, cortar aqui a pontinha, e vou colocar um pinguinho de cola aqui. Pode ser a cola instantânea ou aquela cola em gel. Essa daqui, ó. Ela demora um pouquinho mais para secar, né? Então, vocês conseguem mexer, mesmo colocando ela, vocês conseguem mexer com mais facilidade a pérola até ela secar. Então, eu uso as duas, eu prefiro essa, em gel, tá? Para finalização. Então, mas eu vou colocar aqui a instantânea normal, para vocês verem que também dá certo. É só um pinguinho, gente. Aqui tá minha pérola, eu já cortei o cordão. Aqui é só um pinguinho. Pingou. Aí, puxa um pouquinho pra fora a pérola. E é isso. Se não conseguirem também puxar a pérola um pouquinho pra fora, não tem problema. Não vai dar diferença não, tá bom? Vai interferir no trabalho de vocês. Por quê? Ó, tem algumas aqui que ficaram pra fora, tá vendo? E ficou bem bonito. Tá bom, gente? Então, eu vou continuar fazendo aqui, colocando pérola em cada cordão, cortando bem rente e passando um pinguinho de cola. E volto com vocês. Então, aqui já fiz em todas. Passei a pérola, cortei rente. Umas ficou pra fora, outras não. E finalizei com um pinguinho de cola. Mesma coisa que eu fiz no primeiro pra vocês. Agora, aqui para o tornozelo. Então, tem esses 2 cordões que ficaram no meio, que eles foram nosso cordão guia, né? Ele vai manter como guia. E esse cordão que tá na lateral, a gente vai fazer nó de laçada. Como que é? Mesma coisa que fizemos aqui na tira. Vem por cima do cordão guia, por trás e entra aqui nessa voltinha. Ajusta. Agora, faz ao contrário. Vai por baixo, por cima e entra aqui nessa voltinha. Mais uma vez com vocês.
Vem por cima, por trás e vem aqui nessa voltinha. Agora, ao contrário, vem por baixo, por cima e vem aqui nessa voltinha. Vamos fazer assim, 17 nó. Então, aqui temos dois. Vou continuar fazendo aqui até dar 17 e volto com vocês para iniciar o outro lado. Lembrando, esse daqui já é a parte do tornozelo, vai ser para amarrar. Então, vou fazer aqui os 17 e volto com vocês. Fiz aqui os 17, agora eu vou fazer pro outro lado também. Então, esse mantém de guia, vem com o outro, vem por cima, passa por cima do cordão guia, por trás e entra aqui nessa voltinha. Agora, ao contrário, passa por baixo, por cima e entra na voltinha. Vou só ajustar aqui, que ficou um pouquinho solto. Agora, continua por cima do cordão guia, por trás e entra na voltinha. Agora, por baixo, por cima e entra na voltinha. Vou fazer aqui 17 também e volto com vocês. Temos aqui os 17 também. Aí, para ficar mais seguro e não desmanchar conforme puxa, porque esse vai ser para amarrar, o que vocês fazem? Ou vocês podem desmanchar um e fazer o festonê, ou só acrescentar um festonê aqui, ó. O que é o festonê? Pega o cordão, continua com o guia, pega o cordão que tá fazendo o nó de laçada, vem por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Por cima, por trás e entra na voltinha. Então, aqui tem o festonê final para não desmanchar esse nó de laçada. Aqui, mesma coisa, por cima, por trás, entra na voltinha. Mais uma vez, por cima, por trás e entra na voltinha. Então, finalizamos com um festonê final, para não desmanchar esses nós de laçada. Então, aqui já está pronto. E essa ponta aqui é só vocês passarem pro outro lado do chinelo e colocar um pinguinho de cola. Tenho o araminho aqui, que eu gosto de usar bastante ele, que não precisa tirar a tira, né? É só passar aqui pro outro lado o cordão. Fica bem mais fácil para passar. Olha só. Aí, vocês podem fazer um nozinho aqui, um nozinho simples, né? Faz a voltinha, passa por dentro. Deixa bem rente ao chinelo, bem rente lá embaixo. E aí, vocês cortam e passa um pinguinho de cola. E esconde ele lá dentro. Ele fica bem dentro ali, ó. Só cortar bem rente ali. E aqui, gente, essas duas cordinhas, né, que ficaram para amarrar, vocês juntam uma na outra, mede aqui uma pela outra, né? Faz um corte aqui final, bem rente, uma com a outra, segura e faz um nozinho aqui no final. Se vocês quiserem, também pode colocar uma ponteira, finalizar com uma ponteira. Então, é isso. Então, aqui já tá amarradinha as duas, né? Olha que perfeito! Gente, tá muito lindo esse modelo. Então, espero que vocês gostem. Aqui eu preciso dar uma ajustadinha. Espero que vocês gostem, que façam. Eu amei esse modelo. Façam e me marquem lá no Instagram. Vou amar acompanhar o trabalho de vocês também.
Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.